gente entender aí o desenvolvimento, como surgiu o solo, vocês entenderem. Em 1954, uma jovem imigrante japonesa foi a primeira membro do Brasil, que ela passou a morar em Belém do Pará, em 1954. Em 55 é que iniciou a difusão no Brasil com 2 ministros que vieram do Japão com interesse mesmo japonês, estava Belo Horizonte, São Paulo e Londrina. 1961, uma parte da história, foi a primeira unidade construída, foi em Bastos, depois Londrina, no interior de São Paulo, e no interior do sul, né? Aqui começa a nossa história do solo sagrado, 1974. A Sandai Sama, que era a terceira líder espiritual da época, ela visita a primeira vez no Brasil, porque tinha uma casa lá na sede central, lá na Borgada de Mateus. Alguém conhece lá na sede central, Borgada de Mateus? Ali tinha uma casinha pequenininha que era a sede central. Então ela veio porque tinha 35 mil membros. Então ela veio participar e ela falou assim: como tem esse número de membros, pode procurar um terreno para construir a sede central. Procura um terreno grande, olha só. Aí foi procura do terreno, né? Foi atrás de vários terrenos, comprou esse terreno aqui. Então é interessante, né? Ó. Essa é uma foto original, aí é o altar mesmo. É uma foto quando foi comprado em 1974. E outra interessante, esse terreno ele foi apresentado para a igreja pelo artista plástico Manabu Maki. Interessante a ligação da arte, né? Pois não? Uma dúvida, ministro, por favor. O senhor fala que foi em 1900 e quanto que é a primeira membro no Brasil? 54. Isso foi antes ou depois do reverendo Watanabe? Antes. Bem antes. Bem antes. Então, aí foi indicado, em 1974 foi comprado o terreno. Então, esse terreno ele foi comprado do Salvano de Almeida Reis. Esse era o proprietário. Ele já comprou desse senhor aqui. Era o dono anterior do terreno. Comprou o terreno, grande, né? Olha, essa parte aqui, vocês já visitaram a agricultura? Sim. Depois eu vou mostrar para vocês como cresceu. Mas foi comprado primeiro até na portaria. Esse foi o primeiro terreno que foi comprado, em 1974. Como adquiriu esse terreno, era afastado, a igreja contratou um senhor para tomar conta. Um caseiro, para o terreno não ficar abandonado, não tem invasão, cuidar do terreno, e foi contratado esse caseiro, o Sr. Kojima. E o Sr. Kojima, a esposa do Sr. Kojima, ela deixa para a gente aqui um escrito, assim, uma lembrança. Ela fala assim: com 11 filhos, mudamos para o terreno onde sem água, 11 filhos, sem energia e muito mato, tivemos que iniciar uma nova vida. Outro desafio era levar os filhos à escola a 7 km de distância, no bairro Casa Grande, onde também ficava o mercadinho. Quando chovia, o caminho virava lama. Aquela estrada que nós viemos para cá, não tinha asfalto. Era tudo de terra, no começo. Aí começamos uma horta de verduras, legumes, flores. A mais bonita, oferecíamos a sede central. Então, vamos começar então a segunda fase, 1975 a 1985. Como a igreja comprou esse terreno ele atraía muito, as pessoas gostavam muito de vir aqui dedicar. Aqui no sol não tinha nada, não tinha infraestrutura nenhuma, mas as pessoas gostavam de vir aqui. Em 1977, foi feita uma festa junina com os pioneiros aqui em Guarapiranga, com 11 mil pessoas já. Não tinha estrutura nenhuma, o pessoal fez uma festa, veio todo mundo, gostavam, né, do local. Em 1977, você falou, né, o reverendíssimo Watanabe, olha ele aqui, ele visitou o terreno, o Sr. Kojima e o Manabu Maki. Ele veio visitar, olha a orla da represa como que era. Ele veio visitar aqui, né, para ver aonde ia ser construída a sede central, né. Fazer um reconhecimento do terreno, ficaram, olharam tudo.
E como eu falei, sempre tinha membros que vinham. Olha, os pioneiros, dedicação de pioneiro. Aqui é lá na portaria. Olha só como que era. E tinha uma senhora aqui que dedicava sempre, toda semana vinha um grupo. Esse grupo é de Atibaia. Venha, olha só como é que era a dedicação. Era barro. Foi? Dedicação raiz mesmo. Dedicação raiz. Aí, a Dona Maria de Lourdes, ela veio nesse grupo, estava nesse grupo, pioneira daqui do solo de dedicação. E ela fala assim, as primeiras azaleias fomos nós que plantamos. E as criancinhas também ajudavam a plantar. Hoje em dia, essas criancinhas estão com mais de 30 anos. Sou membro da igreja desde 1971 e meu filho Edson também dedicou bastante aqui. Naquela época não havia estrada, era de terra, era comum o carro patinar em vários locais. Era muito gostosa a dedicação. Nós não esquecemos, o Sr. Rogino, o caseiro, falava que aquele local ia mudar muito, vocês não vão reconhecer. E realmente hoje a gente vê. Duas coisas que me marcaram e que não esqueço, foram as dedicações com as aleias e as dedicações atrás do atual templo. Toda vez que vem ao sol, olha a parte de cima atrás do templo e me vejo dedicando lá. Vemos como está bonita agora, havia um lagarto que vinha sempre comer com a gente. E de vez em quando apareciam cobras na horta e às vezes no campo, macaco e etc. Hoje tem mais, porque parece que eles sempre têm protegido, sempre tem aproximação. Outro dia eu vi um bando de canário amarelinho, uns 40, assim no, né? Comendo ali no gramado, tranquilo. Você passa pertinho assim. E continuando, então, 1985, agora. Como as dedicações vinham todo dia, toda semana, vinha bastante pessoas dedicarem aqui, membros que gostavam do local, porque eles gostavam de vir dedicar. Então, o que a igreja fez? Construiu um altar provisório em 1985, agosto de 1985. Para quê? As pessoas chegavam, iam no altar, faziam oração, depois, quando fosse embora, fazia oração de novo, e de manhã o Sr. Kojima, e tinha sempre um ministro de plantão fazendo oração e cuidando das pessoas que vinham, né? Às vezes a pessoa queria receber um choreio, tinha um ministro sempre aqui. E essa imagem aqui, ó, que é o daikomo, essa imagem, é interessante que ela foi entronizada em 1985. Depois, ela foi para o Japão, reformada e foi entronizada no altar. É a mesma, só que é mais larga, a moldura é bem mais larga, é grande, da altura da porta. É o daikomo Shinshin. Sabe por que a gente não vê a imagem no altar? É fechado, né? Vocês sabem por quê, né? Não sabe? Porque é um templo ecumênico. Todo solo sagrado é um templo ecumênico, é fechado. Qualquer pessoa de qualquer religião ou não vem e faz oração para Deus. Chega aqui e vê a imagem no Japão e não vai entender nada. É fechado, simbolizando Deus. É uma figura, né? É uma imagem que representa o assentamento de Deus Supremo. Esse templo, ó, é igual ao do Japão. O Komi, o Hakone. Olha lá, ó, tem uma similaridade, está vendo? Aproveitou a mesma arquitetura. Continuando a nossa história, 1985 ainda. A terceira líder, os reverendos, né? Os reverendos, que eram o conselho da igreja, eles se reuniram, então, e foram no Japão. E pediram, lá no Japão, para que fosse, aqui nesse local, não só a imagem, não só sede central, mas um altar de antepassados. Para quê? Para que fosse cultuado os antepassados, né? Que viesse de todo mundo, pelo menos na parte do ocidente, vinha fazer a oração dos antepassados, entronizava. Aí ela falou, em setembro eu vou lá. E ela veio. Em setembro de 1985, ela veio com 50 anos da fundação da igreja e 30 anos aqui no Brasil já. Com 52 mil pessoas, foi feita uma oração ao altar lá, que eu mostrei para vocês. Aqui, foi? A senhora está aí? Legal. 52 mil pessoas,
Então, ela falou assim, depois desse culto, ela falou, não, quero voltar amanhã, sozinha. Como vocês veremos, ela veio sozinha, andou tudo. Aí, em determinado momento, ela parou. Aí estava pegando fogo aí na ilha. Ali, ó. Ela olhou para a ilha, ficou parado. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Ah, é um catá, uma mensagem. É fogo naquela ilha, água e a terra. Os três elementos juntos. É uma mensagem, um modelo revelado por Deus. Meixo Sama, aqui é a terra escolhida por Meixo Sama para construir o solo sagrado. Então aí foi a semente, plantada a semente, para não ser só construída a sede, um altar de antepassados, não, um solo sagrado no Brasil, né? Primeiro do Ocidente. E solo sagrado tem um templo, os três altares, né? Todos vocês já sabem que está aí, e cultuas antepassadas. Feito isso, então, entramos na terceira fase. Só falta 693. 1986 a 1990. Então, o que aconteceu? Ela plantou a sementinha da autorização. Todo mundo se empolgou. Poxa, então vai ter um solo sagrado aqui no Brasil, lá em Guarapiranga. Então, nós nem sabíamos, não tinha nem ideia como é que ia ser o projeto. Como que vai ser? Vai ser igual no Japão? Não, não pode ser igual no Japão. Nós estamos no Ocidente. Como é que vai ser? O tamanho do terreno desse. Como é que a gente vai construir? Fizemos uma comissão de 25 profissionais. Reunia, né? Reverendo Walter, essa reunião estava participando aqui, o seu amigo lá. Nosso amigo, nosso mestre. Grande amigo. Reverendíssimo Watanabe. Reunia e conversava. Pode ser assim, pode ser daquele jeito. Não, pode ser lá. Aí o que aconteceu? Nesse grupo tinha uma senhora, doutora Eveline. Ela começou a participar. E a doutora Eveline era especialista em construção de barragens. Doutora. Ela projetava e construía barragem. Então era muito experiente. Foi meio só que mandou. Aí ela falou assim, para mim vai ser um grande trunfo assim na minha profissão, um coroamento. Eu já participei de várias construções. E participar de uma construção, de um protótipo do paraíso terrestre, para mim é um coroamento da minha profissão. Vou ajudar o que eu puder. E ajudou. E vou, então, apresentar o meu amigo e irmão, professor Silvio Savaia, arquiteto, professor da USP, FAO, Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. E ela falou com ele, olha, tem isso, tem esse, nosso objetivo é construir um protótipo. E ele, então, entusiasmado com o tema, propôs incorporar ao curso de pós-graduação do qual era coordenador. Tinha os arquitetos e ele era o professor, na verdade. E ele tem várias passagens, resumidamente que eu estou falando. Aí ele conversou com o pessoal os reitores, explicou tudo, como que ia ser, e se poderia estar nessa aula, nesse currículo, como TCC, um projeto, um protótipo do paraíso. Um projeto. Esse era o trabalho de formação deles. Mas, por quê? É interessante que esse curso, ele era voltado para templos. Arquitetos, dava aula sobre templos, estudavam sobre construção de templos. Então, eles tiveram uma aula lá na sede central, né, sobre a igreja, sobre Ikebana, quem era Meixo Sama, os solos sagrados, como que era, agricultura natural, a vida de Meixo Sama, aprenderam tudo. Aí, então, eles fizeram 19 trabalhos. Esses 19 trabalhos foram expostos na USP,
na sede central e lá no Japão. E desses 19 trabalhos, resumidamente, teve várias fases, foi escolhido 4. Desses 4 foi escolhido do próprio professor Silvio Savaia. Então, o projeto do professor... Está indo muito rápido? Não. O projeto do professor Silvio Savaia era assim, ó. Tá dando para ver, né? Ó, olha lá como é que era. É uma bruta de uma nave, eu falo assim, não é exagerado. Uma nave enorme, de 100 metros. Você imagina as floreiras ali, tudo coberto. As floreiras, tinha a escadaria, só que aí ele falou assim, esse projeto, quando foi lá para o Japão, o reverendíssimo Sakakibara, que entronizou as imagens do Japão, que era o responsável da liturgia, falou, por que você projetou essa torre? Ele falou, não, porque para dar tá muito horizontal o projeto, para dar uma verticalidade. E em igreja sempre tem torre. Foi isso que eu coloquei, uma ligação, sei lá. Ele falou, não, essa aí é a parte principal do seu projeto. E ela deve estar em cima do altar, que ela representa o assentamento do Espírito Divino, amados Canadim. É uma ligação, o reverendíssimo Watanabe falava, é uma ligação de energia entre o céu e a terra. Uma espécie de uma puxa energia, né? O reverendíssimo sempre falava isso. E ele então ficou. Aí o primeiro ponto do projeto, a torre, em cima do altar. E o projeto do professor Silvio Savaia lá, olha lá como é que era. Né? Aí é feito à mão, 3D, olha lá, aí fizemos uma maquete. Olha lá. E essa cobertura aqui é muito grande, ela tem um vão muito grande, ela é toda sofisticada. Pela orientação da doutora Eveline, contratamos uma empresa que ela só calculava pontes e viadutos. Aí ela foi contratada para calcular só essas bases, claro, mas o mais sofisticado. E ela, acho que importou métodos da Europa, porque no Brasil ainda não tinha, porque foi em 1900 e... antes, né? 1900 antes. Aí, beleza. Estavam tudo, vamos lá, vamos fazer a obra, a gente estava animado e tal, e estava assim, animados, né, porque a gente queria que a parte da engenharia, que o projeto fica pronto para construir logo, né. Aí, apareceu esse desenho aqui, esse aqui, ó. Que é o que a gente tem aí, né? A diferença é que aqui nesse desenho, feito à mão, tinha 8 pilares, tem 16. Né? Esse desenho aqui foi esse senhor aqui, ó. No dia 3 de fevereiro, me lembro bem, que eu sonhei. Tá dando para ouvir? Tá. Um sonho que talvez, né? Por incrível que pareça, eu estava lá, dentro do templo, fazendo orações. De repente eu olhei, aí tinha a torre bem alta, na volta, e tinha pilares imponentes, grandes pilares, cercados de pilares. Em cima de pilares tinha anel, para ligar pilares. Eu senti realmente que estava dentro da natureza. Tinha teto no céu e parede de natureza. Até eu olhei vários lados desse templo, até vi aquelas escadas. Quando me acordei, eu desenhei, antes de esquecer.
e mostrei para o reverendo Caraca, que estava visitando o solo sagrado. Olha, eu sonhei isso. Não sei. Mas tudo isso, talvez, quem sabe, que Meixo Sama, né, me deu uma inspiração, um sonho. Mas, o reverendo Caraca disse assim, olha, como já o projeto está pronto, foi estudado já há anos, né? E não dá para modificar. Tá bom? Vamos ver. Né? Eu quero mostrar isso, ouvir a opinião de todos. E chegar aqui, mostrei. Todo mundo com a boca aberta. Que é isso? Né? Conversando todos sobre essa comissão de construção. E todos aprovaram. Quando essa mudança, ou essa sugestão, ou esse assunto foi lançado numa reunião da diretoria, o reverendo Léo estava participando dessa reunião. Quando viu aquele desenho, ele pediu licença, se retirou da sala e logo em seguida ele trouxe uma enciclopédia onde tinha o desenho de Stonehenge, que é o templo mais antigo de que se tem notícia na parte ocidental do mundo. E então esse desenho começou a realmente criar raízes e começamos assim a descobrir os significados que existiam naquele desenho. Stonehenge é um templo, na internet depois você vai ver, é um templo, ele foi construído, acho que 4.500 anos antes de Cristo, lá nas planícies da Inglaterra, que era para adorar o Deus Sol. Tem umas pedronas imensas lá, está sendo restaurada, se eu não me engano. Então nós começamos então a quarta fase. Depois desse sonho, ele trouxe, conversou com o professor Silvio Savaia e ele reprojetou aquele projeto que a gente tinha, abandonou, fez esse novo, né? Com as colunas. A única diferença daquele desenho lá é que eram 8 colunas e esse é 16. Aqui é 16 que representa mesmo os pontos cardeais. E a coluna, ela não era lisa lá, ele ranhurou as colunas. Depois eu mostro para vocês esses detalhes. Então nós entramos na quarta fase, que é 1991 a 1993. Então, definiu-se o projeto do altar, do templo, foi contratado um arquiteto, porque o terreno era muito grande, né? Então precisava fazer um projeto de paisagismo. Então foi contratado o André Stomita, o arquiteto André Stomita, arquiteto do Rio de Janeiro e da Faculdade Federal, foi contratado e ele desenvolveu então o projeto do paisagismo. O templo já estava definido, então ele desenvolveu todo esse projeto. E, juntamente com o reverendíssimo Watanabe, ele desenvolveu várias coisas, o reverendíssimo Watanabe. E o André Stomita, um dia eu estava aqui e perguntei para ele, como que você projetou? Perguntei assim, era uma pessoa bacana, eu falei, como você fez esse projeto? Ele falou, olha, eu estava tentando projetar na prancheta, desenhando, né? Tinha lá o desenho, eu não conseguia desenhar. Aí, já estava definido ali o altar, o ponto onde ia ser o altar, só que tinha lá os alojamentos, onde é ali, no refeitório, mas eu não conseguia. Aí eu dormi, 4h30 da manhã, dormi, 4h30 da manhã eu acordei. Acordei assim, eu sonhei, estava sonhando. Bateu na porta. Só que eu estava dormindo, eu acordei, eu atendi a porta. Era Meixo Sama. Me entregou 3 formas de pizza.
Até caiu o negócio. 3 formas de pizza. Aí eu acordei. Falei, 3 formas. Aí falei com o arquiteto Silvio Savai. Eu falei, olha, eu sonhei com o Meixo Sama, mas agora todo mundo sonha. Ele falou, não, alguma coisa o Meixo Sama quer te mostrar, abrir caminho para você. Aí, então, um dia sentou de novo na prancheta, estava lá descansado, sentou lá, e falou, 3 formas de pizza. Aí abriu, né, as 3 formas, começou a desenhar, nasceu a base do projeto dele, Praça do Sol, onde é o altar, aqui, é redondo, Praça do Sol. Praça da Lua é aquela grande praça que tem na frente do templo, é Praça da Lua o nome do projeto dele, que é a Praça da Harmonia. E Praça do Sol, da Terra, desculpa, onde é os pergolados da Praça do Amor, que tem aqueles morrotes ali. Então ficou Praça do Sol, Lua, Terra. E para completar, ele projetou essas 2 marquises, porque o templo era descoberto, ele projetou as 2 marquises para quê? As pessoas vêm, quando está fazendo depois do culto, vai, se abriga, às vezes chuva, sol, até esperar os ônibus ir embora. Aí ele desenhou as marquises. E junto com o reverendíssimo Watanabe, ele projetou esse caminho principal, o caminho do paraíso. Que você vê que ele sai lá da frente, atravessa tudo o solo, vem por aqui, vai até lá em cima, caminho do paraíso, que é chamar Shandô, que é no templos budistas, é um caminho que leva ao local de oração. Então, foi junto com o reverendíssimo Watanabe, saiu esse desenho, esse caminho do paraíso, caminho principal. Aí, em janeiro de, continuando a nossa história, janeiro de 1991, começou então a implantação do projeto de paisagismo, porque também começou a obra. Foi tudo junto. Aí precisava de... A obra, ela tirava, né, a terra, cortava as terras, olha ali, ó. Olha ali como é que é aqui, ó. Praça do Sol, Praça da Lua, Praça da Terra. Aqui o altar onde era, o altar veio para cá. Aí então começou a implantar o projeto de paisagismo, com a dedicação. Olha lá, onde é a liturgia, como que era. Aí, como as máquinas cortavam tudo, ficava na terra, era implantado, as pessoas vinham e implantavam, faziam plantio de grama. Implantavam árvores. Grama e árvore dentro do projeto. A dedicação com as próprias mãos. Alguém dedicou nesse mutirão? Senhora, tem pioneiro aqui, hein? Pioneiro. Olha lá a plantio de grama, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Olha lá. Tudo arrumadinho, tudo bom. Por isso que o solo sagrado tem, acredito que tem também essa vibração. Muitas pessoas vieram dedicar aqui. Colocar o sentimento de plantar. E foi feito, 90% foi feito com a dedicação. Aí, olha só, eu tenho uma... Olha lá, lembra desse mutirão? Quem viu, lembra. Quem não viu, vai conhecer. Olha lá como é que é. Foi plantado mais de 100 mil metros quadrados. Olha lá como é que era, tudo terra. Aí vinha, plantava. Né? Interessante, só para você uma ilustração. Olha lá. Plantando árvores, olha lá. Foi plantado umas 15 mil árvores, ou mais. Não tem essa... Oi? Essa peneira tem até hoje. Tem. Está lá em cima, né? Só para vocês verem como é que é, ó. Só para a gente lembrar. Quem não participou vai lembrar dessa fase. Vai ver como foi essa fase, né? Acho que é interessante isso. Tem um grupo de jovens que foi de Niterói. Vieram aqui e aí eu falei, quem participou dessa fase? Não falou ninguém. Agora vocês vão ver como que foi que nasceu o Solo Sagrado. Muito. Vou voltar, tá?
vocês vou falar um pouquinho da obra, tá? A base da torre, 14 por 14, aqui sou eu, 14 por 14, menino, né, menino, 14 por 14, 7 de altura, 7 metros, duas alturas dessa aqui, cheio de concreto. Começou a concretar 7 horas da manhã, 3 caminhões com essa bomba que jogava o concreto, começando às 7 horas da manhã, veio até 5 horas da tarde, 3 caminhões chegavam e iam jogando terra, concreto lá. E interessante que, como tinha tanto concreto, teve até quem estava na época, teve uma campanha do cimento, né? Eu mostro que a campanha de cimento foi verdade. Só aqui, 7.000 sacos de cimento. Só aqui. É interessante que é um blocão tão grande de concreto, uma massa, é uma fundação direta à torre. Ela não é profunda, é direta. É uma base, aí sobe a torre. E a doutora Eveline orientou que fosse colocado gelo dentro do caminhão, para que não, quando secasse esse concreto aqui, ó, não trincasse. Então, foi colocado gelo. Olha lá a foto do gelo jogando dentro do caminhão. Tinha que bater dentro do caminhão. A gente fez uma torre aqui, ó, jogava dentro do caminhão, o caminhão subia tudo e estacionava aqui já misturava o gelo dentro do caminhão, porque é um bloco muito grande de concreto. Tá? A gente entra numa quinta fase da construção. Olha, essa aqui é uma foto. Aqui, ó, é a abertura dentro da torre. Aqui é o início da torre. Olha a ferragem. Aqui também foi aproximadamente 8.000 sacos de cimento, aproximadamente. Tudo bombeado, concretado, né? E olha só a ferragem. Essa laje aqui, ó. Olha a ferragem dela, ó. Para quê? Essa ferragem tem 2 tirantes para que fique em balanço. Qualquer lugar que você está no altar não tem pilar na frente que atrapalha a visão do altar. Então por isso que é uma lajona em balanço e teve toda essa estrutura, que é a base da torre, ó, que a base subiu até o altar. Aí sobe a torre. Ministro, é pré-moldada? Não, tudo concreto. Moldado em loco. Concreto. Ministro Levi, A torre foi. na época teve até a campanha de cimento, né? Teve a campanha do cimento, eu mostro. Agora quem participou, está vendo que foi replicado mesmo. No solo aqui, só nessa área aqui do altar, do templo, foram... Estava até falando com o reverendo Raimundo ontem. Ele me perguntou que ele vai dar uma aula. Amanhã ele vai dar uma aula. Foram 20.000 sacos de cimento. Só nessa área aqui do solo. 20.000 sacos de cimento. Então, mostra que é a verdade. A situação do saco de cimento, 12 lados. Isso. Do saco de cimento. Isso mesmo. Olha a torre, 71 metros, todo mundo sabe que a torre é perfurada. No dia 23 de dezembro, o sol bate dentro do altar. Todo mundo sabe disso, né? 23 de dezembro, solstício, o sol está a pino, então ele bate dentro do altar. Aqui eu mostro para vocês também, aqui as colunas, a construção. Essas colunas aqui é só uma curiosidade, tá? Eu passo, né, nas aulas de formação. Esses pilares, essas colunas, coluna é um pilar redondo, tá? Colunas que lembram os templos gregos. E o arquiteto fez isso para dar um ar de nobreza, é antigo, relembra, remete aquele templo grego, tem os pilares, né? Frisados assim. Só que são 3 juntas de concretagem. Você concreta uma, depois concreta a outra, secou, concreta a outra. E vai fechando. Ela não é igual tudo reto. Apanhando para fazer isso aqui. Ó. Essa segunda coluna, 2 aqui foram quebradas. Por quê? Se você olhar lá, esses ranhuradinhos tem que ser retinho. Desde baixo até em cima. E como são concretagens diferentes, nós apanhamos depois com
teve que colocar 2 topógrafos e a gente, umas 10 vezes a gente verificava para não ter que quebrar mais, para juntar. É só uma curiosidade. E essa viga aqui, que vocês veem que é a viga anelo, é um viaduto. É um cálculo do viaduto mesmo que tem lá em cima, pelo tamanho dela, pelo vão. É um viaduto, tem a base, os apoios de neoprene, e ela se tem 4 juntas de dilatação, é igualzinho uma ponte, só que ela tem uma plástica para dar aquele para ficar bonita, quadradona, né, igual ponte. É só uma curiosidade. Olha lá, a concretagem, tá vendo? Tem uma forma dessa aqui lá no Sol Nascente 1 aqui. Tá lá, vamos ver se a gente recupera ela. Só é uma dessa aqui mesmo, aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou recuperar e colocar lá em exposição. Vou ver um local com o presidente, no governo do Resende, para ver onde a gente coloca essa forma. Olha lá, as armações trabalhavam com 2 gruas, né? As gruas foram aumentando até subir na torre, 71 metros. A concretagem auxiliava tudo. Olha lá, ó, a terceira linha de concretagem, tá vendo? Da coluna, né? Olha lá. Aqui eu mostro para vocês também outra curiosidade. É em cima da nave, tá vendo? Tem essas linhas aqui, ó. É só uma curiosidade, são as drenagens. Por quê? Como a nave é descoberta, foi feito ali, tem uma grelha no meio, você pode ver que tem uma grelha, tem um caimentinho e para a água não empoçar. Porque na hora da oração, você ficar pisando naquilo assim, empoçado, a água tem que escoar rápido, não pode empoçar. Então, foram calculadas todas essas linhas aqui de drenagem, né, que vai tudo para a represa. Tá? Aqui eu mostro para vocês o caminho, né, ó, caminho, aproximação dos templos budistas, o caminho do paraíso, e tem esses 2 lagos aqui, ó, que é o lago, o espelho d'água. Todo mundo já conheceu o espelho d'água. O espelho d'água, ele foi finalizado pelo professor Kasai. Foi outro paisagista que veio do Japão. Tudo que você vê de pedra, lago, foi o professor Kasai que desenvolveu o projeto junto com a equipe dele. Mais uma equipe daqui do solo fez esses muros de pedra, né, para fechar. E esse muro aqui a gente apanhou um pouquinho aqui, ó. Esse lago é água reciclada. A água vem, vai na caixa d'água, volta, faz toda essa... São 4 bombas que faz esse movimento de 100 mil litros por hora cada uma. E nós apanhamos aqui nessa testeira aqui, ó. Essa testeira ela não dava a vazão, tinha que ficar igual vidro, ela tem que ficar igual vidro. Então não dava essa visualização de vidro, a cachoeira. Aí o que a gente fez? Trocamos várias vezes essa linha aqui, ó. Aí depois não conseguia. Compramos até um livro de vertedouro, não conseguia. Pô, apanhamos mesmo. Aí veio um dia a visita do reverendíssimo Watanabe e falou, faz assim. São coisas da vida, a gente tem a área de intuição, né? Na nossa vida, não é só a gente estuda, muita gente faz faculdade, se aprimora, faz pós, mas estuda o livro, mas tem a intuição. Não esqueça disso, intuição na vida de vocês, intuição divina. Então conseguimos quase 100%, conseguiu 80%, mas foi bom. Era um desgaste que tinha aqui. E compramos um livro de vertedouro, sabe vertedouro de... Porque dependendo da vazão e da borda, cria uma lâmina d'água. Aí ela cai mais para cá, mais para lá, encosta na parede. Mas, vamos aprendizado. Aqui eu mostro para vocês o altar. Só uma curiosidade também. Aqui é a construção, né? Tem 4 pontos que eu achei interessante. Sim, eu acho interessante nesse altar de acabamento. Só uma curiosidade. Primeiro, esse arco aqui, ó. Tá vendo? Um pórtico é de granito maciço, branco. Ele veio, mármore. Ele veio da marmoraria e tivemos que içar ele com guindaste. Um guindaste de, eu não lembro agora quantas toneladas. Içou, aqui fez um reforço, e ele encaixou. Pá! Tá lá.
Achei muito interessante. E esse altar, todo esse projeto do altar, foi outro arquiteto. Interessante como não é só um arquiteto. Vários profissionais. Foi o Agildo, o vereador Fonte, que projetou Itabaiana, no Rio de Janeiro. Junto com, na época, o reverendíssimo Atanato estava começando a dedicação dele no Rio. Primeiro, né? Falei um. Segundo. Esse segundo, o que é o segundo? Vidro. Esses vidros aqui, ó. Eles são 3 vidros colados, fabricados, com uma placa de butirol, para dar aquela cor ali, ó. Ora ele está rosado, ora ele está branco, prato, ora ele está cinza, muda. Normal, esse era o efeito, e o reverendíssimo Atanato queria a cor, essa cor aqui, ó. Essa cor, hoje, esse mês que eu fui entender essa cor, não sei se vocês viram essa cerejeira na Isonomei. As cerejeiras que floriram aqui no sol, vocês chegaram a ver? Essa cor aí. Eu falei, caramba, por que o reverendíssimo batia que queria essa cor? Era essa cor. E além disso, ele recebe na parte da frente dele um jateado de prata, um givrete chama, que não tem mais. Inclusive esses vidros eu tenho que estar guardado. Tem reservas dele guardado, porque se um dia quebrar um desses eu tenho para trocar, está guardado um espaço só de vidro no altar. Segundo, né? Falei? Segundo. Terceiro, dentro aqui não passa, mas aqui dentro tem a madeira. Né? Quando você pega lá no altar, ele é aberto aqui. No dia do culto também tem madeira. Essa madeira do altar é marfim, maciço, hoje não tem mais. E foi um marceneiro japonês que fez 100 pregos, tudo encaixado. Terceiro. Quarto, essa testeira aqui, ó, se vocês observarem, de granito, é todo ranhurado, todo ranhuradinho. E se vocês observarem, nós apanhamos também para fazer essa testeira. Por quê? Ela é assim. Então você tem que fazer as juntas e tem que dar, nessa distância que está com esse rejunte, 2 milímetros para casar. Senão você perde na hora de executar e fica tudo torto. E se você olhar no meio do altar, a linha do meio tem uma linha aqui, ó, certinho. Daqui para cá vai certinho, daqui para cá vai certinho. Achei interessante isso também. Quinto, né? Quinto. Esse mármore aqui, ó. É o crema marfim. O arquiteto não tem nada assim de ouro, nada ostensivo. Ele quis dar uma nobreza. Então ele projetou esse crema marfim, que é um mármore espanhol. Aí, importando o mármore, aí todo mundo, já falei, quem tá. Quando chegou aqui no Brasil, o container, metade quebrado. Tivemos que devolver e aguardar a chegada. Quando chegou, como é de costume numa obra, já estava marcada a execução. Tivemos que fazer 3 turnos, de manhã até 2 horas, não lembro mais. Depois, eu sei que fazia 3 turnos revezando para acabar. O pessoal ensaiava na semana, chegava na liturgia aqui, estava tudo ainda faltando. Será que vai acabar mesmo? Vai. E, finalmente, a entronização da imagem, dia 9 de novembro de 1995. As imagens, né, os reverendos, ó, a imagem, foto de eleição, olha lá. Os reverendos, o cortejo, é um cortejo bonito, tinha tochas, né? Os oficiantes com os vestimentos shintoístas, ó. Olha lá. Eu mostro aqui, tem uma filmagemzinha. A cerimônia de entronização das imagens foi emocionante e inesquecível. Será que eu consigo aumentar um pouco?
som compassado e solene dos tambores japoneses, taikos, foi iluminado pelas trincheiras ao longo de todo o caminho. Tá dando pra ouvir, né? Envolvidos por essa atmosfera mágica, os participantes acompanharam silenciosamente os procedimentos litúrgicos da intronização das imagens, realizada no interior dos E as santuários. tochas, o surdo batendo pum. Aí os oficiantes que vieram do Japão, muito bonita essa. Eu acho que ninguém participou, né? Não, né? Aí, finalmente, dia 11, 15 e 18 de novembro de 1995, 3 dias de inauguração com 120 mil pessoas. 3 dias, nunca vi o sol tão cheio, botado, né? Muita gente, graças a Deus. Eu vou passar aqui para vocês, só para a gente lembrar, tá? Novembro de 1995. Um sonho se concretiza. Sorriso no rosto. Uma nova emoção no ar. 3 dias de comemoração. 120 mil corações unidos. O amor expresso em oração.